O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo. Pensavam que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela Páscoa de Cristo que se estende na vida de todos nós. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o Evangelho de hoje, narra a manifestação de Jesus ressuscitado a seus discípulos durante uma refeição em comum, na qual lhes explica as Escrituras. Os 2 discípulos contaram que o ressuscitado lhes falava pelo caminho e fazia arder o coração e, ao partir o pão, reconhecer a sua presença. Isso os discípulos de Emaús, como conhecemos. Enquanto falavam, Jesus pôs-se no meio deles e se fez próximo de todos os que estavam a caminho ou em casa. "A paz esteja com vocês." Exprime o dom salvífico, cantada pelos anjos no nascimento de Jesus. A paz agora é doada definitivamente pelo crucificado, ressurgido para toda a humanidade. Jesus ressuscitado mostrou-lhes as mãos e os pés, com as feridas de seu amor crucificado. O Cristo vive, que os discípulos reconhecem a partir da mesa, na partilha do pão, é o mesmo que tinha andado com eles e agora os impele a tornar-se próximo de todos os irmãos. O ressuscitado permanece conosco com o dom do seu Espírito, que recorda suas palavras e faz compreender o mistério pascal como cumprimento das Escrituras. Quem o viu atingirá a fé, como os discípulos de Emaús, os 11, e todos os que virão depois por meio de sua palavra e do seu alimento. As testemunhas de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, proclamam sua ação salvífica, que suscita o perdão fraterno e a vida nova em todas as nações. Jesus lhes mostra o que na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, está escrito a respeito do Messias, especialmente que ele deve sofrer e morrer, e no terceiro dia ressuscitar. Os textos do justo perseguido ou rejeitado e do servo sofredor encontram em Jesus uma realização incomparável. Aquele que Deus chama meu filho morre por estar comprometido com o amor e a justiça de Deus. Diante disso, a ressurreição
é a homenagem de Deus a seu Filho. Aquele que foi rebaixado pelos injustos é reerguido por Deus e mostrado glorioso aos que nele acreditaram. A ressurreição é a prova de que o amor de Jesus é mais forte do que a morte. A fé na ressurreição é dom de Jesus e de seu Espírito. Jesus ressuscitado continua no meio da comunidade e a faz caminhar cheia de confiança no anúncio e testemunho do seu projeto de vida e fraternidade para todos os povos. O coração se enche de paz que o ressuscitado oferece quando acolhemos a palavra de salvação e reconhecemos sua presença que está conosco nas estradas do mundo. Jesus é a palavra que alimenta e convida a sentar-nos com Ele à mesa, a comer, a partilhar o pão com os irmãos na comunhão fraterna, sem esquecer aqueles que precisam mais. A palavra e a Eucaristia levam a testemunhar o Cristo ressuscitado por meio de gestos concretos de acolhimento, partilha, serviço, amor solidário. Cristo está vivo e sua obra de libertação ilumina a trabalhar em prol da superação da fome e da miséria. O Papa Francisco mostra que os discípulos estavam transbordados de alegria a tal ponto que não podiam acreditar que era verdadeiro o que viam. Ficaram perplexos, admirados com a experiência do encontro com Deus. Ver, tocar, comer, 3 ações que proporcionam a alegria do encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Vede minhas mãos e os meus pés, Jesus diz. Ver é um primeiro passo contra a indiferença de virar o rosto para o outro lado, frente às dificuldades e sofrimento dos outros. Jesus convida os discípulos a tocá-lo, a ver que ele não é um fantasma. A relação com Jesus e os nossos irmãos não pode permanecer à distância. O bom samaritano, que se limitou a olhar para o homem que encontrou meio morto, parou, inclinou-se, cuidou de suas feridas, tocou, carregou-o em seu animal e o levou para uma pousada. O mesmo seja feito com Jesus. Amá-lo significa entrar em uma comunhão de vida com Ele. Comer exprime a necessidade de alimentar-se para viver, assim como a dimensão do convívio, manifestada também por Jesus com seus discípulos. Comer juntos o corpo de Cristo, este é o centro da vida cristã. Jesus é uma pessoa viva, que vem ao nosso encontro e nos enche de alegria, a ponto de não acreditar e deixar-nos estupefados com aquele espanto que só a presença de Deus oferece. Antes de tudo, ser cristão é a relação viva com o Senhor ressuscitado. A experiência de ver, tocar, alimentar-se de Jesus nos transforma em seu amor, para repetirmos em gestos salvíficos com os outros irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Feliz Páscoa!